Olá pessoal, vamos dar continuidade, às nossas aulas sobre a demografia, nessa dinâmica demográfica. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a estrutura etária, as pirâmides etárias, as famosas pirâmides etárias que estão aí no SSA, que estão aí no Enem e outros vestibulares, tá bom? Para entender melhor a população, nós temos o estudo das pirâmides etárias, ou seja, estudar a população de acordo com a faixa etária, com a faixa de idade. E uma pirâmide etária ela pode definir o grau, o nível de desenvolvimento de um país. De que maneira, Rafael? Nós vamos aprender aqui agora. Preste bem atenção que vocês estão vendo aí uma linha amarela e uma linha verde nesta pirâmide, tá bom? Uma pirâmide de uma projeção para 2021, tá bom? Da população do Brasil, tá certo? Preste bem atenção. Da parte de baixo até a linha amarela, nós temos aí, dessa pirâmide etária, tá bom? O número de jovens, que vai de 0 a 19 anos. Nós chamamos essa parte de 0 a 19 anos de base. A base da pirâmide vai estar ali relacionada ao número de jovens, tá bom? Quanto mais largo for, menor é o nível de desenvolvimento desse país, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Tá pior do que o desenvolvimento do meu computador. Base larga quer dizer que tem um grande número de jovens e o maior gasto para o governo, tá bom? Se eu tenho também uma base muito larga, um número muito grande de jovens, tenho muitos nascimentos, isso indica que a mulher não está inserida totalmente ou de maneira efetiva no mercado de trabalho, tá bom? Já se a base for estreita, eu vou ter uma menor quantidade de jovens, um menor número de nascimentos e pode estar indicando que a mulher está inserida de maneira efetiva, tá bom? No mercado de trabalho. Então, base estreita, show. Base larga, tá tendo problemas aí. Da linha amarela até a linha verde, eu vou ter aí de 20 a 59 anos. Essa parte eu chamo de meio ou chamo também de população economicamente ativa. Se a base é o número de jovens, o meio é o número de adultos. Quanto mais largo for o meio, melhor é para o país. Tá bom? Por quê? Quanto mais largo tiver, então minha população economicamente ativa é grande, isso quer dizer que tem mais pessoas trabalhando. Deu para entender? Então, base estreita, show. Meio largo, show também, tá bom? E da linha verde adiante, eu vou ter o meu número de idosos. Eu vou ter aí o meu topo ou ápice, que vai de 60 anos ou mais. Quanto mais largo for, maior será a expectativa de vida, ou seja, as pessoas estão vivendo mais. Então, para eu definir se um país é desenvolvido ou subdesenvolvido de acordo com a leitura da pirâmide etária, é o seguinte, anote aí, país desenvolvido ele vai ter base estreita, meio e topo largos. E o país subdesenvolvido vai ter base larga, meio e topo estreito. Beleza? No caso do Brasil, que é um país emergente em desenvolvimento, eu vou ter a base diminuindo, que vai sempre estar no meio termo. Base diminuindo, meio e topo largos. Tá bom? O topo, quando eu digo que é largo, não é que vai ser igual ao meio, não. Mas você vai perceber, quando comparar uma pirâmide com a outra, que vai estar um pouco mais largo o número de idosos. Certo? Vamos lá, gente. Vamos dar continuidade aqui, tá bom? Ó, então, vê, para ficar melhor, vocês estão vendo aí, a primeira pirâmide é de um país subdesenvolvido e a segunda é de um desenvolvido. Quanto mais eu me afasto, certo? Desse formato de pirâmide, melhor é para o país. Então, a tendência é que o país não fique com esse formato de pirâmide, e sim saia desse formato, como tem aí a segunda pirâmide, que são os países desenvolvidos, tá bom? Outro fator, percebam aí, certo? Vocês olhando que o lado que indica o número de mulheres sempre é um pouco mais largo. A mulher vive mais, porque a mulher procura mais, que eu já falei isso para vocês. A mulher procura mais a questão de prevenção de saúde e a mulher não está totalmente inserida no mercado de trabalho. Isso faz com que ela não esteja sujeita às questões do dia a dia.
tá bom? Como violência, questões de acidentes, questões de doenças, tá certo? Isso aqui eu não estou dizendo que a mulher não trabalha, estou dizendo que ela não está inserida por conta de vários fatores envolvendo preconceitos aí, que é um assunto para outras aulas, tá bom? Beleza? Então já deu para identificar mais ou menos aí como é a diferença de uma pirâmide de um país desenvolvido e de um país subdesenvolvido, tá bom? Preste atenção, recapitulando. País desenvolvido, base estreita, estão vendo aí? Meio e topo largo. País subdesenvolvido, base larga, meio e topo estreito, que ele vai afunilando. Isso é ruim. Bom, nós temos aqui também para vocês uma projeção, e essa aqui eu vou ficar bem menor. Vocês fiquem ligados aí no áudio, preste atenção. Essa pirâmide vai de 2013 a uma projeção para 2040 e 2060 do Brasil, tá bom? Percebam novamente que mesmo assim as mulheres estão um pouquinho numa quantidade maior do que a dos homens. Percebam que em 2013 o Brasil começa a diminuir um pouco, mas de maneira ainda amena, o número de nascimentos. Percebam aí de 0 a 19 anos, está estreitando ainda. Eu tenho um meio largo, a população economicamente ativa legal, só que eu tenho um topo muito estreito ainda, né? Por conta, apesar de ter uma evolução no sistema de saúde brasileiro, muitos fatores fazem com que as pessoas não vivam mais. Quem vai viver mais no Brasil são as mulheres. Eu já expliquei esses fatores a vocês. Vindo aqui para essa pirâmide de 2040, perceba que eu já tenho uma projeção que o Brasil já está em grande evolução, passando por um processo que nós chamamos de transição demográfica ou janela demográfica. Se falando de faixa etária, quer dizer o quê? Uma transição, uma janela, uma passagem, certo? Em relação à demografia, o Brasil está deixando de ser um país jovem para ser um país mais adulto, ou seja, diminuindo o número de nascimentos, diminuindo o número de jovens e aumentando o número de adultos e idosos, certo? O Brasil está passando aí, vamos lá voltar, o Brasil está passando aí por um processo de envelhecimento, tá bom? E nós temos aqui nossa projeção para 2060, onde pretende se firmar o Brasil como um país desenvolvido, tá bom? Vejam, base estreita, meio e topo largos, bem largos. Lembrando que esse lado aí vermelhado são as mulheres. Vejam que elas continuam vivendo mais. Nesse caso aí, não seria mais por ela não estar totalmente inserida no mercado de trabalho, mas pelo fato histórico da mulher procurar mais a questão de prevenção da saúde, tá bom? Beleza? A mulher procura mais o setor de saúde do que os homens historicamente, tá certo? Então, seria aí uma projeção. E eu tenho certeza que agora vocês sabem muito bem como identificar o nível de desenvolvimento de um país de acordo com a pirâmide etária. Outro detalhe importantíssimo. Se eu tenho uma base muito larga, eu tenho um maior número de jovens. São o maior gasto para o governo e maior gasto para as famílias. Quanto mais nascimentos eu tenho um risco maior de ter uma mortalidade infantil também. As crianças que não conseguem completar um ano de vida. Então, é uma forma de controlar também essa questão das mortes precoces, tá bom? Bases largas estão mais sujeitas a terem um maior número de mortalidade infantil. Crianças que não conseguem completar um ano de vida. Completou um ano de vida e veio a falecer depois, entra aí nas taxas de mortalidade normais, tá bom? Beleza? Então, o Brasil também pretende ter essa diminuição. Lembrando que vai chegar um momento, gente, que vai diminuir tanto o número de nascimentos que vai acabar morrendo mais. Você preste bem atenção. Se eu estiver falando de uma localidade que tem baixo número de nascimentos e um grande número de mortes, eu tenho que saber qual é a localidade. Eu tenho que saber se eu estou falando de um país desenvolvido. Porque normalmente um país desenvolvido vai ter um menor número de nascimentos e um maior número de mortes. Porque não está nascendo, a tendência é que venha a morrer. Só que essas mortes não são causadas tanto por acidente, ou por questão de saúde ou violência, certo? Porque vai chegar um momento da velhice que vai ter que chegar a morrer, tá bom? Agora, se eu estiver falando que eu tenho um grande número de mortes, número de óbitos em um país que não é desenvolvido, então aí eu vou ter alguns probleminhas, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção nessa aula de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos aí entrar melhor nesse assunto da demografia. E qualquer dúvida, vocês me procurem e estudem, por favor. Nós estamos aqui por vocês, tá certo? Fique em casa, pessoal.